Há um exército invisível ao redor da sua casa neste exato momento. E o que vou revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a proteção divina sobre sua família e seus filhos. Você sente esse peso no ar? Essa sensação de que algo maior está acontecendo enquanto você lê estas palavras? Não é coincidência que você esteja aqui agora, porque o Espírito Santo preparou este momento para que você compreenda uma verdade que os céus guardam com zelo. A proteção da sua família não depende apenas das suas orações, mas da mobilização de forças celestiais que aguardam apenas uma ordem, apenas uma convocação, apenas um clamor sincero do seu coração para que se coloquem em posição de batalha ao redor de todos aqueles que você ama. Antes de continuarmos, deixe-me te pedir algo que pode salvar a vida de alguém que você ama. Se você sentiu o Espírito Santo te trazendo até aqui, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para receber mensagens como esta que podem transformar sua família. Deixe seu like, não apenas como um gesto de apoio, mas como uma forma de fazer esta palavra chegar a outros pais e mães que estão desesperados por proteção. E se Deus tocar seu coração durante esta mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque talvez você seja o instrumento que o céu escolheu para levar esperança a uma família que está à beira do desespero. Agora sim, vamos mergulhar nesta revelação poderosa. Meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo no mundo espiritual é muito mais intenso do que aquilo que seus olhos naturais podem perceber. E enquanto você caminha pelas rotinas diárias, enquanto seus filhos brincam, estudam, crescem, existe uma guerra feroz sendo travada nos lugares celestiais pela alma de cada membro da sua família. O inimigo não dorme, não descansa, não tira férias, e suas estratégias contra aqueles que você ama são sofisticadas, persistentes e impiedosas. Ele estuda os pontos fracos, observa as brechas, aguarda o momento de vulnerabilidade. E quando você menos espera, quando acha que está tudo bem, ele desfere seus ataques mais cruéis justamente onde mais dói, nos seus filhos, no seu casamento, na paz do seu lar, na saúde daqueles que são a razão do seu viver. Mas espere. Há algo que você precisa saber antes de continuarmos, algo que vai fazer seu coração acelerar e seus olhos se encherem de lágrimas. Em Apocalipse 12, versículo 7, a palavra revela uma batalha épica nos céus. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. Você está compreendendo o que isso significa? Existe um príncipe celestial, um arcanjo poderoso, um general dos exércitos de Deus que já enfrentou o próprio Satanás e venceu, que já expulsou o adversário da presença do Altíssimo, que conhece cada tática do inimigo porque já o derrotou incontáveis vezes. E este guerreiro incansável, este protetor divino, está disponível para interceder por você e sua família. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim neste momento, exausto de batalhar sozinho, cansado de ver seus filhos sendo atacados por influências malignas na escola, nas redes sociais, nos ambientes que você não pode controlar. Seu coração de pai, seu coração de mãe está sangrando porque você sente que não consegue proteger seus pequenos de um mundo cada vez mais perverso, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais hostil aos valores do reino. Você ora, você jejua, você clama, mas parece que as forças do mal estão sempre um passo à frente, sempre encontrando uma brecha, sempre conseguindo plantar sementes de rebeldia, de ansiedade, de medo, de confusão nas mentes preciosas dos seus filhos. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você enquanto eu preparava esta mensagem. E preciso que você pare tudo agora. Inspire fundo e abra seu coração para receber o que o Pai quer falar.
Ele me revelou que você tem carregado um peso de culpa porque acha que não está fazendo o suficiente, porque sente que falhou como protetor, como pai, como mãe, como guardião daqueles que o céu colocou sob sua responsabilidade. Você se compara com outros pais, olha para famílias que parecem perfeitas e sussurra no silêncio da sua alma: por que não consigo proteger meus filhos como deveria? Porque o inimigo continua tendo acesso à minha casa. Acalme seu coração. Respire devagar, porque o que vou revelar agora vai mudar sua perspectiva completamente. O problema não é que você não seja suficiente, não é que suas orações sejam fracas, não é que Deus não esteja te ouvindo. O problema é que você tem lutado com forças limitadas quando Deus disponibilizou um arsenal celestial que a maioria dos cristãos nem sabe que existe. Você está tentando apagar um incêndio espiritual com um copo d'água quando o céu colocou à sua disposição rios de águas vivas, exércitos angélicos e o próprio poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Deixe-me contar algo que aconteceu comigo e que transformou completamente minha compreensão sobre proteção espiritual. Algo que nunca compartilhei publicamente antes, porque o Espírito guardava este testemunho para o momento certo, e esse momento é agora. Há alguns anos, quando meus filhos ainda eram pequenos, passei pela experiência mais aterrorizante que um pai pode enfrentar. Um dos meus filhos foi acometido por uma doença repentina que os médicos não conseguiam diagnosticar. Em questão de dias, aquela criança cheia de vida, de alegria, de energia, se transformou em uma sombra. E eu vi meu bebê definhar diante dos meus olhos, sem que nenhum especialista, nenhum exame, nenhum tratamento conseguisse explicar o que estava acontecendo. Foi numa madrugada, quando todos dormiam, e eu estava prostrado no chão da sala, chorando desesperadamente, que ouvi uma voz que não era audível aos ouvidos naturais, mas que ecoou tão forte na minha alma que estremeci por completo. A voz disse: convoque meus guerreiros, você não está lutando sozinho. Chame Miguel. Eu confesso que naquele momento não entendi completamente, porque durante anos havia aprendido a orar apenas em nome de Jesus, apenas invocar o Espírito Santo, e não estava acostumado a compreender a hierarquia celestial, a estrutura militar dos céus, a organização divina dos anjos que servem àqueles que herdarão a salvação. Mas algo dentro de mim se moveu naquela madrugada. Algo que transcendia meu entendimento teológico, meu conhecimento doutrinário, minhas limitações religiosas. Comecei a orar de uma forma que nunca havia orado antes, clamando pela intercessão de São Miguel Arcanjo, pedindo que aquele príncipe celestial se colocasse entre meu filho e as forças das trevas que estavam tentando roubar a vida daquela criança. E o que aconteceu nas horas seguintes desafia qualquer explicação médica, qualquer lógica humana, qualquer coincidência possível. Você quer saber o que aconteceu? Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nesta narrativa. Meu filho acordou pela manhã completamente restaurado, com os olhos brilhando, com a energia de volta, como se nada jamais tivesse acontecido. Os médicos ficaram perplexos, repetiram todos os exames e não encontraram nenhum vestígio da doença que havia dominado aquele pequeno corpo por dias. Um dos especialistas, que não era cristão, olhou para mim e disse: eu não sei o que aconteceu aqui durante a noite, mas isso não tem explicação científica. Mas eu sabia exatamente o que havia acontecido. Os céus responderam ao clamor de um pai desesperado, e um exército angelical comandado por um príncipe de Deus se posicionou entre a morte e meu filho, fechou toda a porta de acesso que o inimigo havia encontrado e restaurou completamente aquela vida preciosa.
Desde aquele dia, nunca mais subestimei o poder de convocar as forças celestiais que Deus estabeleceu para nossa proteção. Nunca mais ignorei a hierarquia angelical que o próprio Criador organizou para o bem-estar dos seus filhos. O que vou falar agora vai chocar você porque confronta diretamente certas teologias rasas que circulam em muitas igrejas. Teologias que ignoram completamente o que a Bíblia ensina sobre anjos, sobre hierarquias celestiais, sobre a ordem militar dos céus. Alguns pregadores, por ignorância ou por medo, ensinam que não devemos invocar anjos, que não devemos pedir a intercessão das forças celestiais, que isso seria alguma forma de idolatria ou desvio doutrinário. Mas esses mesmos pregadores esquecem convenientemente que a Bíblia está repleta de relatos onde Deus envia seus anjos para proteger, libertar, guiar e guerrear em favor do seu povo. Em Daniel 10, versículo 13, o próprio arcanjo Miguel é mencionado como um dos primeiros príncipes que veio para ajudar o anjo que trazia a resposta das orações de Daniel, que estava sendo impedido pelo príncipe do reino da Pérsia. Você está entendendo isso? Existe uma estrutura militar nos céus, existem príncipes angelicais que governam sobre territórios espirituais, existem batalhas sendo travadas por causa das suas orações. E Miguel é apresentado como um dos comandantes máximos dessas forças celestiais. Em Judas, versículo 9, vemos novamente Miguel contendendo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, o que nos mostra que este arcanjo tem autoridade sobre a própria morte, sobre os desígnios malignos do adversário. Pare um instante agora e reflita comigo. Se Deus estabeleceu Miguel como príncipe e protetor do seu povo, se a própria Escritura revela este guerreiro celestial enfrentando o inimigo em batalhas cósmicas, por que você não convocaria essa ajuda poderosa para proteger sua família? Por que você lutaria sozinho quando o céu disponibilizou um exército completo à sua disposição? Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus e está sendo revelada a você porque há uma urgência, porque o tempo está se esgotando para certas situações, porque o inimigo intensificou seus ataques contra a família nestes últimos dias. Filho e filha do Deus Altíssimo, seus filhos não estão a salvo simplesmente porque você é crente. Simplesmente porque frequenta uma igreja, simplesmente porque lê a Bíblia ocasionalmente. O inimigo não respeita placas de denominação, não se intimida com títulos religiosos, não recua diante de rituais vazios. Ele só recua, só foge, só desiste quando encontra uma família que sabe guerrear no Espírito, que conhece a autoridade que possui em Cristo, que não hesita em convocar todas as forças celestiais que o próprio Deus disponibilizou para nossa proteção e vitória. O que está acontecendo com os jovens desta geração deveria fazer todo pai e toda mãe cair de joelhos em desespero santo. A depressão, a ansiedade, as ideologias destrutivas, a sexualização precoce, o vício em tecnologia, a rebeldia sistemática contra valores cristãos, o suicídio entre adolescentes aumentando exponencialmente. Você acha que isso é apenas uma questão social? Você realmente acredita que são apenas problemas psicológicos, apenas questões de saúde mental, apenas consequências naturais de uma sociedade quebrada? Acorde, meu irmão. Acorde, minha irmã. Há principados e potestades, há hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, orquestrando sistematicamente a destruição desta geração. Mas aqui está a boa notícia que vai fazer seu espírito saltar dentro de você. Não importa quão forte seja o ataque, não importa quão sofisticada seja a estratégia do inimigo, não importa quão desesperadora pareça a situação dos seus filhos, você tem acesso direto ao trono da graça.
E desse trono emana uma autoridade que faz todo joelho se dobrar, toda língua confessar, todo demônio fugir em terror. E dessa mesma fonte de poder procede Miguel e seus exércitos, aguardando apenas que você levante sua voz e convoque a proteção que já está disponível, que já foi conquistada, que já pertence a você por direito de aliança. Tire um momento só seu agora e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo sobre minha família? O que preciso compreender sobre a proteção dos meus filhos? Que brechas existem nas paredes espirituais da minha casa? Silêncio, respire, deixe o Consolador te mostrar áreas que você tem negligenciado, pontos fracos que o inimigo tem explorado, portas que você deixou abertas sem perceber. Talvez seja a televisão transmitindo conteúdos malignos disfarçados de entretenimento. Talvez sejam amizades tóxicas que seus filhos mantêm. Talvez seja a falta de altar familiar, de oração conjunta, de declaração diária de proteção sobre cada membro da família. Há algo que Deus quer que você saiba, algo que tem sido escondido de muitos cristãos sinceros, mas que agora precisa ser revelado porque a guerra intensificou e não há mais tempo para a ignorância espiritual. A proteção da sua família não é automática, não é garantida apenas porque você se converteu, não é um direito adquirido sem manutenção. Existe uma responsabilidade sua, uma postura de guerra que você precisa assumir, uma vigilância constante que não pode ser negligenciada nem por um dia sequer. O inimigo observa, espera, analisa seus momentos de descuido, seus períodos de frieza espiritual, suas temporadas de distanciamento de Deus. O Salmo 91 é mais que um texto bonito para ser lido em momentos de dificuldade. É um pacto de proteção que precisa ser ativado diariamente, conscientemente, intencionalmente. Quando você declara que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, você não está apenas recitando palavras poéticas, está ativando uma cobertura celestial, está invocando a presença de Deus como escudo, está convocando anjos para montarem guarda ao redor da sua residência. E quando o versículo 11 promete que Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, isso não é metáfora, não é linguagem figurada, não é simbolismo teológico. São anjos reais, literais, poderosos, recebendo instruções diretas do trono para proteger você e tudo que é importante para você. Mas preste atenção neste detalhe crucial que muitos ignoram. O versículo diz que Deus dará ordens aos seus anjos. Ordens precisam ser dadas, instruções precisam ser transmitidas, comandos precisam ser declarados. E é aqui que entra o papel fundamental da sua oração, da sua declaração de fé, da sua convocação das forças celestiais. Você não pode ficar passivo, esperando que a proteção aconteça automaticamente, enquanto você vive uma vida de mornidão espiritual, de oração ocasional, de fé intermitente. Você precisa assumir sua posição como sacerdote do seu lar, como profeta da sua família, como guerreiro que não negocia, não recua, não se rende jamais quando se trata da segurança eterna daqueles que ama. Deixe-me ser ainda mais direto com você, porque o Espírito está me impulsionando a confrontar com amor, mas com firmeza total. Quantas vezes você foi dormir sem orar pelos seus filhos? Quantas noites passou assistindo televisão, rolando as redes sociais, distraído com o entretenimento vazio, enquanto o inimigo se posicionava ao redor do quarto dos seus pequenos? Quantos dias você saiu de casa sem declarar proteção, sem ungir as portas, sem consagrar aquele espaço como território santo, onde o mal não tem permissão para entrar? Não estou te condenando, estou te acordando, porque você pode tentar ignorar estas palavras, mas elas vão ecoar na sua consciência até que você tome uma atitude. Este é seu momento Kairos, seu tempo de Deus,
onde tudo pode mudar se você decidir agora, neste instante, que não vai mais permitir que sua família seja presa fácil para as estratégias do inferno. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras, você sente? Há uma indignação santa crescendo no seu peito, uma revolta espiritual contra tudo que tem roubado a paz do seu lar. Uma determinação feroz de que daqui para frente as coisas serão diferentes, radicalmente diferentes, sobrenaturalmente diferentes. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque quando um filho de Deus desperta de verdade, quando um guerreiro assume sua posição, o inferno inteiro treme. Agora chegamos a um ponto crítico desta mensagem, um lugar onde não posso continuar sem que você e eu nos ajoelhemos juntos espiritualmente e façamos uma oração poderosa, não uma oração religiosa e decorada, mas um clamor desesperado pela proteção divina sobre tudo aquilo que você mais ama neste mundo. Vou guiar você palavra por palavra e preciso que você repita com fé absoluta, com lágrimas se necessário, com toda a intensidade que houver na sua alma. Coloque a mão no coração agora, feche os olhos se estiver em um lugar onde possa fazer isso e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu venho até tua presença neste momento com o coração quebrantado, reconhecendo que tenho falhado como protetor da minha família, que tenho sido negligente na vigilância espiritual, que deixei brechas por onde o inimigo tem acessado aqueles que amo. Perdoa-me, Pai, e restaura agora as muralhas da minha casa. Eu decreto que o sangue de Jesus está sendo aplicado sobre cada porta, sobre cada janela, sobre cada entrada da minha residência, e nenhuma força maligna tem mais permissão para cruzar este limite sagrado. Convoco agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o arcanjo Miguel e todos os exércitos celestiais para se posicionarem ao redor da minha família. São Miguel Arcanjo, príncipe poderoso dos exércitos de Deus, defende-nos no combate contra as maldades e ciladas do demônio. Protege meus filhos de toda influência maligna, de toda depressão, de toda ansiedade, de toda rebeldia, de todo espírito de morte que tenta se aproximar deles. Guerreia por nós, São Miguel. E que tua espada flamejante corte toda ligadura, toda cadeia, todo laço que o inimigo tentou colocar sobre as mentes e corações daqueles que me foram confiados. Senhor, envia teus anjos para montarem guarda contínua ao redor dos meus filhos, nas escolas, nas ruas, nas casas de amigos, em todo lugar onde eles pisarem. Que nenhum acidente, nenhuma doença, nenhum mal possa tocá-los, porque estão cobertos pelo sangue do Cordeiro e protegidos pelos guerreiros celestiais. Eu ativo agora o Salmo 91 sobre minha família. Declaro que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Amém. Você sente o peso desta oração? Sente algo se movendo no mundo espiritual? Não ignore este momento, porque enquanto você orou, ordens foram dadas nos céus, anjos receberam instruções, e uma cobertura de proteção foi estendida sobre sua casa. Mas não pare aqui. Não pense que uma oração resolve tudo e você pode voltar à vida de antes. Esta oração é o início de uma nova postura, de um novo estilo de vida, de uma vigilância constante que precisa ser mantida dia após dia, mês após mês, ano após ano, enquanto houver fôlego nos seus pulmões. Tem algo mais que preciso te contar, algo que vai fazer você compreender a seriedade desta guerra, o que travamos, e não posso suavizar, porque sua vida, seu casamento, seus filhos, dependem de que você enxergue a realidade como ela realmente é, não como você gostaria que fosse. O inimigo tem marcado sua família. Você sabia disso? Ele estudou sua linhagem, investigou as maldições que correm nas veias dos seus antepassados, identificou os pecados geracionais que nunca foram quebrados
e montou uma estratégia específica, personalizada, cruel, para destruir tudo que você construiu e tudo que você ainda vai construir. Mas escute bem o que vou dizer agora, porque isso vai mudar tudo. Toda estratégia do inferno, por mais elaborada que seja, é inferior à estratégia de Deus para a sua família. Todo plano maligno, por mais antigo que seja, pode ser desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição, por mais forte que pareça, foi quebrada no Calvário quando o Filho de Deus exclamou: "Está consumado", e rasgou o véu que separava o homem de Deus. Você não é vítima de um destino cruel, não está preso a um ciclo familiar de fracasso, não está condenado a ver seus filhos repetirem os mesmos erros que você ou seus pais cometeram. O que estou prestes a compartilhar, nunca contei antes em público porque é profundamente pessoal, mas o Espírito Santo me ordenou a revelar agora para que você compreenda o poder da oração intercessória combinada com a autoridade que temos em Cristo. Meu avô era um homem extremamente violento, alcoólatra, que destruiu sua família e marcou toda a nossa linhagem com traumas profundos. Meu pai cresceu naquele ambiente tóxico e, mesmo depois de se converter, lutou a vida inteira contra explosões de raiva, contra uma tendência à violência verbal que machucava todos ao seu redor. Eu cresci vendo essa luta, vendo minha mãe sofrer, vendo meus irmãos se afastarem, e jurei para mim mesmo que isso terminaria comigo, que eu não seria mais um elo nessa corrente maldita. Mas a verdade é que não importava o quanto eu tentasse ser diferente, não importava quantas vezes eu me controlasse, aquela raiva estava ali, latente, esperando o momento certo para explodir. E ela explodia nos piores momentos, contra as pessoas que eu mais amava, especialmente contra meus filhos quando eles eram pequenos e faziam algo que me irritava. Eu me odiava depois, chorava, pedia perdão, prometia mudar, mas dias depois, lá estava eu novamente explodindo, gritando, sendo aquele homem que eu jurei nunca ser. Foi quando entendi algo revolucionário que poucos cristãos compreendem. Não adianta apenas pedir perdão pelos seus próprios pecados. Você precisa quebrar as maldições geracionais. Precisa cortar as raízes malignas que foram plantadas há gerações. Precisa confrontar no mundo espiritual os pactos que seus antepassados fizeram conscientemente ou inconscientemente com forças das trevas. E para fazer isso com eficácia, você precisa de ajuda celestial. Precisa convocar os guerreiros de Deus que têm autoridade sobre principados e potestades que governam sobre linhagens familiares. Na noite em que finalmente entendi isso, fiz algo que nunca havia feito antes. Passei a madrugada inteira em oração de guerra, não apenas pedindo a Deus que me mudasse, mas declarando a quebra de toda a maldição sobre minha linhagem, ordenando que todo espírito familiar de violência, de raiva, de alcoolismo, de destruição, fosse expulso em nome de Jesus. E enquanto orava, clamei pela intercessão de São Miguel Arcanjo, pedindo que aquele príncipe celestial guerreasse contra os principados que mantinham minha família em cativeiro há gerações. Algo se quebrou naquela noite, filho. Algo se rompeu no mundo espiritual que liberou uma transformação que nem eu acreditava ser possível. Desde aquela noite, aquela raiva descontrolada simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Não estou dizendo que virei um santo perfeito, não estou afirmando que nunca mais cometi erros, mas a força daquele espírito familiar, daquela maldição geracional, foi completamente quebrada. Meus filhos hoje são homens e mulheres de Deus que não carregam mais aquela marca de violência, que não reproduzem aquele padrão destrutivo, que estão criando seus próprios filhos em ambiente de amor, paz e segurança, porque alguém decidiu se levantar e guerrear no espírito até que toda a cadeia fosse quebrada. Apenas pare por um momento e sinta o que está acontecendo no seu coração agora.
porque sei que esta palavra está tocando áreas profundas da sua alma, lugares onde você tem travado batalhas silenciosas, ciclos que você tem tentado quebrar sozinho, sem sucesso. O que Deus está comunicando à sua alma neste instante? Que padrões destrutivos você tem visto se repetindo na sua família? Que medos você carrega sobre o futuro dos seus filhos? Que pesadelos te acordam no meio da noite suando frio, porque você sente que há uma guerra sendo travada pela alma daqueles que você ama? Mas não se desespere, porque todo desespero vem do inimigo tentando te paralisar, tentando te fazer acreditar que não há saída, que suas orações não funcionam, que seus filhos estão perdidos, que sua família está condenada. Isso é mentira vinda direto do abismo. Existe um exército celestial que nunca perdeu uma batalha. Existe um príncipe angelical que já derrotou o próprio Satanás. Existe um poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e esse mesmo poder está disponível para você agora, neste momento, neste dia que o Senhor fez especialmente para a sua libertação e vitória. O problema não é a falta de poder de Deus, não é a insuficiência do sangue de Jesus, não é a fragilidade dos anjos celestiais. O problema é que muitos cristãos vivem em ignorância espiritual, desconhecendo os recursos que o céu disponibilizou, as armas que foram colocadas no arsenal divino, a autoridade que foi delegada aos filhos de Deus. Você foi chamado para reinar em vida, para ter domínio sobre as obras do inimigo, para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Mas você não pode exercer autoridade que você desconhece, não pode usar armas que você não sabe que existem. Por isso, estou aqui agora, neste momento divinamente orquestrado, te revelando verdades que vão equipar você para a guerra que já está acontecendo, que vão transformar você de vítima em vencedor, de oprimido em opressor das trevas, de pai desesperado em guerreiro implacável que não dá descanso ao inimigo, nem de dia, nem de noite. Seus filhos vão se levantar um dia e chamar você de bem-aventurado, não porque você foi perfeito, não porque nunca errou, mas porque você aprendeu a guerrear, aprendeu a proteger, aprendeu a convocar as forças do céu para defender aqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade. Quero que você entenda algo fundamental sobre como o mundo espiritual opera, algo que vai mudar completamente sua forma de orar, de jejuar, de guerrear. Existe hierarquia no reino das trevas, principados sobre nações, potestades sobre regiões, príncipes demoníacos sobre territórios específicos. Paulo deixa isso claro em Efésios 6, quando descreve que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se existe essa estrutura organizada do mal, você realmente acha que Deus deixaria seus filhos lutando de forma desorganizada, sem estrutura, sem hierarquia celestial para nos apoiar? O livro de Daniel revela isso magistralmente quando o anjo explica que foi impedido de chegar até Daniel, porque o príncipe do reino da Pérsia resistiu durante 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudá-lo. Você compreende a profundidade disso? Existe uma guerra cósmica acontecendo constantemente. Existem anjos sendo enviados com respostas para suas orações, mas encontrando resistência demoníaca. E quando a batalha fica muito intensa, príncipes angelicais mais poderosos são convocados para garantir que a resposta de Deus chegue até você. E Miguel é apresentado não como um anjo qualquer, mas como um dos primeiros príncipes, como um comandante supremo das forças celestiais. Quando você ora pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo, você não está adorando um anjo.
Não está colocando um ser criado no lugar de Deus. Não está desviando sua fé do único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Você está simplesmente reconhecendo a ordem que o próprio Deus estabeleceu, convocando os recursos que o Pai disponibilizou, ativando a proteção que já foi conquistada para você através do sacrifício do Calvário. É como um soldado na linha de frente pedindo apoio aéreo ao comando central. Você não está negando que o general supremo é quem comanda tudo. Você está apenas usando os recursos militares que o próprio general colocou à sua disposição. E aqui está algo que vai fazer você pular desta cadeira agora mesmo. Quando você convoca Miguel em nome de Jesus, quando você clama pela intercessão desse príncipe celestial, você não está apenas fazendo uma oração bonita ou usando uma fórmula religiosa. Você está literalmente mobilizando exércitos angelicais. Você está ativando a proteção mais poderosa disponível no reino espiritual. Você está colocando entre sua família e as forças do mal um guerreiro que jamais foi derrotado, que conhece cada estratégia do inimigo, que tem autoridade delegada pelo próprio Deus para expulsar demônios, fechar portas do inferno, destruir fortalezas das trevas. Mas espere, tem algo ainda mais profundo que você precisa entender antes de continuarmos. Algo que vai responder àquela pergunta que está martelando na sua cabeça desde que começou a ler esta mensagem. Você pode estar se perguntando: se Deus é todo-poderoso, se Jesus já venceu tudo na cruz, por que eu precisaria invocar anjos? Por que não orar apenas a Jesus diretamente? Essas são perguntas legítimas que merecem respostas sólidas, baseadas na própria palavra de Deus, não em opiniões humanas ou tradições denominacionais. A verdade é que Deus poderia fazer tudo sozinho, sem precisar de anjos, sem precisar de você, sem precisar de ninguém. Ele poderia destruir Satanás com um sopro, poderia proteger sua família sem que você precisasse orar, poderia salvar o mundo inteiro sem usar seres humanos imperfeitos como instrumentos. Mas Deus escolheu operar através de estruturas, através de ordens, através de hierarquias estabelecidas. Ele escolheu dar autoridade aos homens, delegar poder aos seus servos, usar anjos como ministros para cumprir sua vontade na terra. Por quê? Porque Deus não é um ditador celestial que faz tudo sozinho. Ele é um pai que compartilha seu reino com seus filhos, que delega autoridade aos seus servos, que organiza seus exércitos de forma estratégica e eficiente. Jesus mesmo disse que poderia pedir ao Pai e ele imediatamente lhe enviaria mais de 12 legiões de anjos. Você já parou para calcular quantos anjos são 12 legiões? Uma legião romana tinha cerca de 6.000 soldados, o que significa que Jesus tinha acesso instantâneo a mais de 72.000 anjos guerreiros prontos para lutar por ele. E se o próprio Jesus, sendo Deus encarnado, reconhecia a estrutura angelical e o poder de convocar essas forças celestiais, quem somos nós para ignorar esse recurso que o próprio Deus estabeleceu? O escritor de Hebreus pergunta: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? Aqui está a revelação que muda tudo. Os anjos foram criados especificamente para servir você, que é herdeiro da salvação. Você não está pedindo um favor a eles, não está perturbando seu descanso celestial, não está desviando-os de tarefas mais importantes. O propósito deles, a razão da existência deles, a missão delegada por Deus a eles é exatamente esta: servir, proteger, ministrar em favor daqueles que creram em Jesus, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que são co-herdeiros com Cristo do reino eterno. Então, quando você ora,
São Miguel Arcanjo, defenda-nos no combate. Você está simplesmente ativando o propósito para o qual ele foi criado, está convocando um servo de Deus para fazer aquilo que Deus já o designou para fazer, está usando a autoridade que Cristo conquistou para você na cruz para mobilizar os recursos celestiais que já são seus por direito de herança espiritual. Não há nada de idolatria nisso, não há nada de desvio doutrinário nisso, não há nada de espiritismo ou misticismo barato nisso. Há apenas a aplicação prática, bíblica e poderosa daquilo que o próprio Deus revelou nas Escrituras sobre como o reino espiritual opera. Agora, deixe-me te mostrar algo que vai te dar arrepios, porque revela quão específica e detalhada é a proteção que Deus preparou para você. No livro de Êxodo 23, versículo 20, o Senhor diz: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Deus não disse, talvez eu envie, não disse, se você merecer eu mando. Ele declarou categoricamente, eis que eu envio. É tempo presente, é ação já executada, é garantia divina inquestionável. Há um anjo designado especificamente para você, há um guardião celestial que conhece seu nome, que está ao seu lado neste exato momento, que nunca tira os olhos de você, nem mesmo quando você dorme. E a instrução continua. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Você está captando a profundidade disso? O anjo que Deus enviou para você carrega o próprio nome de Deus, carrega a autoridade divina, carrega o poder do Altíssimo e por isso tem capacidade de não apenas proteger, mas também de executar juízo, de guerrear, de destruir os inimigos que tentam te atacar. Não é um guarda-costas frágil, não é um protetor limitado, é um guerreiro celestial investido de autoridade divina para garantir que você chegue ao destino que Deus preparou para a sua vida. Mas quantos cristãos vivem completamente ignorantes dessa realidade? Quantos filhos de Deus caminham pelas ruas da vida como órfãos espirituais, sentindo-se desprotegidos, vulneráveis, expostos ao perigo, quando há literalmente um exército celestial designado para sua proteção? A ignorância te mantém refém, filho. A falta de conhecimento te mantém preso. A ausência de revelação te mantém vivendo muito abaixo do que Deus planejou para você. O profeta Oséias chorou. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não deixe que isso aconteça com você. Não permita que seus filhos sejam devorados porque você negligenciou buscar entendimento espiritual profundo. Você sente o Espírito Santo te cutucando agora? Sente ele te chamando para um nível mais profundo de oração, de guerra espiritual, de proteção sobre sua família? Não ignore este chamado, porque eu profetizo sobre sua vida neste momento. Deus está levantando você como um escudo protetor sobre sua casa, como uma muralha intransponível ao redor dos seus filhos, como um guerreiro implacável que não dará descanso às forças das trevas até que cada membro da sua família esteja salvo, protegido, liberto e andando no propósito divino. Esta não é apenas minha palavra. É o Espírito Santo confirmando em seu espírito, neste exato momento, que seus dias de passividade acabaram, que sua temporada de derrota terminou, que uma nova era de vitórias sobrenaturais está começando agora. Mas vitória no reino espiritual não acontece por acaso, não acontece automaticamente, não acontece apenas porque você deseja ou porque merece. Vitória acontece quando você assume sua posição como filho de Deus,
quando você compreende a autoridade que possui, quando você aprende a usar as armas espirituais que foram colocadas à sua disposição. E uma das armas mais poderosas, mais negligenciadas, mais subestimadas no arsenal cristão é exatamente esta: a convocação das forças angelicais através de oração específica, direcionada e cheia de fé. Deixe-me te ensinar algo prático agora, algo que você pode começar a fazer hoje mesmo e que vai transformar o clima espiritual da sua casa nos próximos dias. Toda manhã, antes de qualquer coisa, antes de pegar o celular, antes de tomar café, antes de começar suas atividades, consagre 5 minutos para fazer uma oração de proteção sobre sua família. Chame cada filho pelo nome, visualize o sangue de Jesus sendo aplicado sobre cada um deles. Declare que eles estão cobertos pelo Salmo 91. E então convoque: São Miguel Arcanjo, em nome de Jesus Cristo, eu te convoco para te posicionares entre meus filhos e todo mal neste dia. Guerreia por eles, protege-os, fecha toda a porta de acesso que o inimigo tente usar. Que tua espada flamejante destrua toda arma formada contra eles. E à noite, antes de dormir, faça o mesmo processo, mas dessa vez agradecendo pela proteção que foi exercida durante o dia, selando espiritualmente cada pessoa e cada cômodo da casa. Unja as portas, com óleo, se possível, enquanto declara que nenhum mal entrará, nenhuma peste chegará perto da sua habitação. Pode parecer simples, pode parecer básico, mas quando você faz isso com fé, com constância, com convicção absoluta, você está literalmente edificando muralhas espirituais ao redor da sua família que o inferno inteiro não conseguirá derrubar. Mas não para quê? Porque há mais, sempre há mais no reino de Deus, sempre há níveis mais profundos, sempre há revelações mais poderosas, esperando aqueles que têm fome de verdade, que não se contentam com o cristianismo superficial, que querem mergulhar nas profundezas dos mistérios celestiais. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer pela sua família é estudar a palavra de Deus com o objetivo específico de entender guerra espiritual, autoridade delegada, hierarquias celestiais e tudo o que a Bíblia ensina sobre anjos, demônios, principados e potestades. Quando Paulo escreveu aos Efésios sobre as armas da nossa milícia, quando ele descreveu o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, ele não estava sendo poético, não estava usando linguagem figurada simplesmente para criar imagens bonitas. Ele estava descrevendo literalmente armas espirituais reais, que têm poder no mundo invisível, que causam dano real aos demônios, que protegem efetivamente contra dardos inflamados do maligno. E quando ele ordena, orai em todo o tempo no Espírito, ele está revelando que a oração não é apenas um ritual religioso, não é apenas uma prática devocional opcional. É a munição que faz essas armas funcionarem. É o combustível que ativa a proteção divina. Você não é uma vítima desprotegida num mundo cruel. Você não é uma ovelha indefesa cercada por lobos famintos. Você não é um pai impotente vendo seus filhos serem devorados sem poder fazer nada. Você é um filho do Deus Todo-Poderoso, co-herdeiro com Cristo, templo do Espírito Santo, embaixador do Reino Celestial e possui autoridade delegada pelo próprio Filho de Deus que disse: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Você leu isso? Nada vos causará dano algum. Não algumas coisas, não a maioria das coisas. Nada tem autorização para te machucar quando você está posicionado corretamente sob a cobertura divina. O que vou revelar agora é a chave que muitos cristãos nunca descobrem, porque param de estudar muito cedo,
porque se contentam com sermões rasos, porque nunca mergulham nas verdades profundas que transformam vítimas em vencedores. A palavra grega para a autoridade que Jesus usou é exousia, que significa poder delegado, direito de exercer jurisdição, autoridade legal para agir em nome de outro. Quando Jesus te deu essa autoridade, Ele não te deu apenas um conceito bonito. Ele te deu literalmente o direito legal no tribunal celestial de usar o nome dEle, de invocar o poder dEle, de decretar com a autoridade dEle, de convocar as forças celestiais que respondem a Ele. Isso significa que quando você ora em nome de Jesus, quando você declara proteção em nome de Jesus, quando você convoca Miguel em nome de Jesus, você não está fazendo isso com sua própria autoridade limitada de ser humano frágil. Você está exercendo a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele diante de quem todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Os demônios não fogem porque você é forte, fogem porque reconhecem a autoridade de Jesus sendo exercida através de você. Os anjos não se movem porque você merece, movem-se porque reconhecem as ordens do seu comandante sendo transmitidas através da sua voz quando você ora no nome de Jesus. Entendeu agora por que o inimigo faz de tudo para te manter na ignorância espiritual? Porque ele trabalha incansavelmente para te distrair com entretenimento vazio, para te ocupar com preocupações mundanas, para te convencer de que você é fraco, limitado, impotente. Porque ele sabe que no dia que você acordar para quem você realmente é, no dia que você compreender a autoridade que possui, no dia que você aprender a convocar as forças celestiais que estão à sua disposição, ele perdeu acesso à sua família, perdeu influência sobre seus filhos, perdeu qualquer possibilidade de destruir o que Deus está construindo através de você. E eu declaro sobre você agora, com ousadia profética, com autoridade apostólica, com unção do Espírito Santo, seus olhos estão sendo abertos neste momento. As escamas da cegueira espiritual estão caindo e você nunca mais será o mesmo depois desta mensagem. Algo se rompeu no mundo invisível enquanto você lia estas palavras. Algo se quebrou nas regiões celestiais e um novo nível de proteção, de autoridade, de poder está sendo liberado sobre você e sua família agora mesmo. Receba isso, não por merecimento, não por obras, mas porque o sangue de Jesus te dá direito a isso, porque você é filho do Rei, porque seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas chegou a hora de transformar toda essa revelação em ação concreta, em oração poderosa, em decreto que vai fazer o céu se mover e o inferno tremer. E para isso, eu vou guiá-lo numa segunda oração, ainda mais profunda, ainda mais específica, ainda mais poderosa que a primeira. Esta é uma oração de guerra, de consagração total, de rendição absoluta a Deus e de convocação máxima das forças celestiais. Toque seu coração agora, sinta ele batendo e compreenda que nas próximas palavras, você vai selar espiritualmente sua família numa aliança de proteção que durará por todas as gerações. Pai Celestial, aqui estou novamente, mas desta vez não venho apenas pedindo, venho decretando, declarando, exercendo a autoridade que teu Filho Jesus me deu. Eu decreto que minha família pertence a ti, que meus filhos são propriedade exclusiva do reino de Deus, que minha casa é território santo onde o mal não tem permissão para entrar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu, quebrando agora toda maldição geracional que correu na minha linhagem, todo pacto que meus antepassados fizeram com trevas, toda a aliança maligna que tentou ser transferida para meus filhos. O sangue de Jesus tem poder para romper toda a cadeia, e eu declaro que toda corrente foi quebrada agora. São Miguel Arcanjo,
príncipe dos exércitos celestiais, eu te convoco em nome de Jesus para guerrear pela minha família, não apenas hoje, mas todos os dias, todas as noites, em todo o tempo, até que Jesus volte. Ou até que minha família toda esteja reunida na eternidade contigo. Posiciona teus exércitos ao redor da minha casa, coloca sentinelas angelicais em cada porta, cada janela, cada entrada espiritual. Que nenhum demônio consiga se aproximar, nenhuma influência maligna consiga penetrar, nenhuma palavra de maldição consiga prosperar. Espírito Santo, eu te peço que faças morada permanente no meu lar. Que tua presença seja tão forte que qualquer coisa que não seja de Deus simplesmente não consiga permanecer. Desperta meus filhos espiritualmente. Abre os olhos deles para as coisas eternas. Fala ao coração deles mesmo quando eu não estiver presente. Coloca pessoas certas no caminho deles. Afasta amizades tóxicas. Fecha portas que eu não consigo fechar. Abre caminhos que eu não consigo abrir. Senhor, eu consagro minha casa como altar de adoração, como fortaleza de oração, como território conquistado para o reino da luz. Declaro que o Salmo 91 está ativado permanentemente sobre cada membro desta família, que o Salmo 23 nos acompanha em todo o caminho, que Isaías 54, versículo 17, é nossa herança, onde nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Eu me coloco como sacerdote deste lar. Assumo minha responsabilidade como guardião espiritual e não permitirei que o inimigo roube, mate ou destrua aquilo que tu me confiaste. Obrigado, Pai, porque sei que esta oração foi ouvida, sei que anjos foram mobilizados, sei que a proteção está garantida não porque sou digno, mas porque o sangue do teu Filho me fez digno. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, amém e amém. Você fez essa oração com fé? Sentiu o peso das palavras? Sentiu algo diferente acontecendo no seu espírito? Isso não é psicologia, não é emoção vazia, não é autoconvencimento. É o Espírito Santo confirmando que sua oração foi ouvida, que anjos receberam ordens, que sua família acabou de ser selada numa aliança de proteção divina que o inferno inteiro não poderá quebrar. Mas não pense que agora você pode relaxar, voltar para a mornidão espiritual e esperar que tudo se resolva sozinho. Esta oração é um começo, não um fim. É uma declaração de guerra, não um tratado de paz. A partir de agora, você precisa manter essa postura guerreira. Precisa orar diariamente, precisa vigiar constantemente, precisa ensinar seus filhos sobre a realidade do mundo espiritual, para que eles também aprendam a se proteger, a usar a armadura de Deus, a convocar a proteção celestial. Não crie seus filhos na ilusão de que o mundo é bonito e seguro. Não os engane com falsas garantias de que nada de ruim vai acontecer. Prepare-os para a guerra, ensine-os que somos soldados de Cristo num campo de batalha real, mas assegure-os de que servimos o general que nunca perdeu uma guerra, que temos acesso a recursos celestiais inesgotáveis, que nossa vitória não está em dúvida porque foi conquistada há 2000 anos numa cruz fora de Jerusalém. Filho e filha do Deus Altíssimo, se você chegou até aqui, até esta última parte da mensagem, não foi coincidência, foi o Espírito Santo te sustentando, te fortalecendo, te revelando verdades que vão mudar o curso da sua família para sempre. Muitos começaram a ler, poucos chegaram até aqui, mas você chegou porque há um chamado sobre sua vida, porque Deus tem um plano específico para usar você como instrumento de proteção e libertação, não apenas da sua família, mas de muitas outras famílias que serão alcançadas através do seu testemunho. Você não é apenas mais um cristão na multidão. Você é um guerreiro sendo levantado para este tempo específico.
para esta geração em crise, para ser luz nas trevas que estão tentando engolir nossas famílias. Mas eu preciso ser honesto com você, porque o amor verdadeiro não esconde a verdade mesmo quando ela dói. Se você voltar agora para a vida que tinha antes, se você ignorar tudo que foi revelado aqui, se você tratar esta mensagem como mais uma palavra bonita que você ouviu e esqueceu, então o inimigo vai redobrar seus ataques, vai intensificar sua guerra contra sua família, porque você teve conhecimento, teve revelação, teve oportunidade de mudar e escolheu não fazer nada. A Bíblia é clara: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você não pode mais alegar ignorância, não pode mais fingir que não sabia, não pode mais viver como vivia, porque agora você sabe. E conhecimento gera responsabilidade. Mas se você escolher hoje ser esse guerreiro, se você decidir neste momento assumir sua posição como protetor espiritual da sua família, se você se comprometer agora a orar diariamente, a convocar as forças celestiais, a manter vigilância constante, então eu profetizo sobre você. Seus filhos serão salvos, sua família será restaurada, sua casa será transformada num farol de luz que atrairá outras famílias quebradas para conhecerem o poder transformador de Jesus Cristo. Essa não é uma promessa humana que pode falhar. É uma garantia divina baseada em princípios eternos que sempre funcionaram e sempre funcionarão para aqueles que creem e obedecem. A escolha é sua. E não há meio termo, não há zona neutra nesta guerra. Ou você está construindo muralhas de proteção, ou está deixando brechas abertas. Ou você está posicionando anjos ao redor da sua casa, ou está permitindo que demônios transitem livremente. Ou você está exercendo a autoridade que Cristo te deu, ou está vivendo como vítima impotente. Não há como ficar em cima do muro nesta questão, porque o território neutro foi conquistado pelo sangue de Jesus. E agora pertence ao reino da luz ou é dominado pelo reino das trevas. Então, levante-se agora. Onde quer que você esteja, assuma sua posição, declare guerra contra tudo que ameaça sua família e saiba que você não está sozinho nesta batalha. Ao seu lado está o Espírito Santo. Acima de você está o Pai Celestial. Dentro de você está Cristo ressurreto. E ao seu redor estão legiões de anjos comandados por príncipes poderosos como Miguel, todos esperando que você dê a ordem, que você faça o decreto, que você exerça a autoridade que é sua por direito de herança espiritual. O céu está do seu lado, filho. O céu está do seu lado, filha. E quando o céu é por nós, quem será contra nós? Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.